E aí, galera, tudo bom? Tudo tranquilo? Como é que estão? 100%? Vamos lá, então, para mais uma aula. Hoje vamos falar sobre manutenção, segurança e operação de máquinas agrícolas. Beleza? Vamos ser embora. Bom, a primeira coisa que a gente vai falar sobre manutenção. O que é manutenção? É manter a máquina funcionando em condições adequadas. Manutenção, já diz o nome, tá? Então, o que faz isso? Por que se faz isso? Para evitar danos decorrentes do trabalho que ela faz, tá bom? Porque olha só nossas máquinas agrícolas, olha o ambiente com que ela trabalha. Trabalha na terra, a terra gera atrito, ela levanta e abaixa, existem articulações, até na neve, né? Não é o nosso caso, mas, enfim, algumas trabalham na neve, então precisa de manutenção. Olha só essa colhedora aqui, gente, no meio do pó. Isso aqui é bem comum na época de safra. É realmente tu colhe e dá essa poeirama ali. Hoje em dia tem cabine colhedoras, né, de gabinadas, com cabine fechada. Imagina antigamente, quando era tudo aberto, comia poeira mesmo, né? Ou no caso aqui, olha só esse arroz em sistema sistematizado. Olha só, barro total, né? Então, o desgaste é muito grande. Se não se faz manutenção, o trator não vai durar muito, tá? A manutenção também envolve a parte do abastecimento e a lubrificação. O que é a lubrificação? É colocar óleo para que as peças, o metal, não entrem em atrito uma com a outra e não haja desgaste. E o abastecimento, lógico, né? Para que o trator consiga funcionar. Beleza? Então, o que é a manutenção? Manutenção é um conjunto de procedimentos, tá? Que vai fazer o quê? Vai manter a máquina por uma durabilidade, funcionando por um maior período de tempo, ok? Ela compreende várias coisas. Entre elas, uma das principais coisas é o alojamento. Proteger essa máquina do sol e da chuva. Inclusive, quando tu vai fazer um financiamento de um trator, geralmente o pessoal já pergunta se tem algum lugar para guardar esse trator ou não. E isso implica em taxas maiores ou menores, em tempos de depreciação maior ou menor, que o banco avalie isso aí também. Olha só, pessoal, esse aqui é um exemplo lá no Mato Grosso, a fazenda que eu trabalhei. Desculpa, perdão, lá no Uruguai, a fazenda que eu trabalhei. Olha só, um galpão aqui, pessoal, aqui é a oficina, então o pessoal colocava as máquinas de manutenção lá dentro e do lado tinha a oficina para as máquinas que estavam em trabalho. Esse aqui é lá na Alemanha, é só um puxadinho para deixar o trator, não tem problema, é importante que proteja um pouquinho o trator, ok? Esse aqui sim, lá no Mato Grosso, ó, também o mesmo esquema, um lado aberto, com as máquinas mais velhas, e dentro, e um lado fechado com as máquinas mais que são mais novas, né? Isso aqui é um exemplo também lá na Alemanha, é bem interessante. Claro, isso aqui é um exagero, né? Mas o que aconteceu? Isso aqui eram bunkers para guardar armamento durante a Segunda Guerra Mundial. Como hoje não tem mais guerra, e lá na Alemanha ficou essas partes de construção ficaram espalhadas por toda a Alemanha, o que fez? O governo cedeu alguns desses bunkers para os agricultores. Então, os agricultores guardam grãos dentro disso aqui, guardam máquinas durante o inverno. Então, eles aproveitam isso de uma maneira diferente. Pode ser, neste caso, uma coisa reutilizada? Pode, né? Neste caso aqui, elas são ambientes reutilizados. Podem ser utilizados sim. Só não precisa de uma parede de 2 metros de espessura como são essas aqui. Tá bom? Abastecimento. Primeira coisa, depois da parte de armazenamento do maquinário, é abastecimento. No abastecimento se abastece água do motor, se abastece óleo, se abastece o próprio combustível, se verifica a água da bateria, se verifica o ar dos pneus. Então, tu vai fornecer aqueles elementos básicos para o trator poder funcionar. Tá? Depois, lubrificação. Lubrificação, como eu falei já, é aquilo que impede ou diminui o atrito entre peças de metal. Tá? Ela é feita com óleo, no caso do motor e da caixa, ou até em algumas partes pequenininhas, tu pode usar a motilia para esguichar óleo, em alguns casos, né? Não é muito utilizado. Porque nessas partes de juntas, são utilizados, em vez de óleo, são utilizados graxas. Por quê? Porque a graxa ela é mais densa, então ela não sai tão fácil ali do meio das juntas. Então, lubrificação, engraxar os pinos graxeiros, lá que toda parte tem um pininho onde tu vai com a engraxadeira aí e injeta a graxa, e o óleo do motor, que tem que estar sempre monitorando o nível, tá bom? Outra parte também é pequenos reparos, né? Por exemplo, eu vou fazer o abastecimento, dar uma olhada no trator, eu vi que está soltando um parafuso. Já vai lá e aperta o parafuso, não deixa o parafuso cair, tá? E várias outras coisas. Então, pequenas coisinhas que são feitas
que tu vai ver no dia a dia e tem que ser feito para não deixar o trator se estragar, tá? E nessa manutenção, nessa olhada que tu dá no trator, sempre dá uma volta ao redor dele para ver se está solto ou não. Às vezes tu pode achar uma coisa quebrada, uma coisa estragada. O que tu vai fazer? Uma manutenção corretiva. Tu vai lá e arruma aquilo, tá? Manutenção também existe a preventiva ou periódica, que é aquela que tu vai fazendo, né, para o trator durar mais e não depois que ele quebra. Tá? Vocês vão entender um pouquinho melhor, tá? Existem dois tipos, com máquinas em amaciamento e em máquinas normal. Máquinas em amaciamento são aquelas máquinas novas, que eles têm um protocolo a seguir para manutenção. Mas isso a gente não vai entrar em muito detalhe, porque isso é bem simples, que só compreende basicamente a troca de óleo, tá? Mas existem as outras, que é em máquinas que não estão mais em amaciamento. Então, essa manutenção é feita em horas. Lembra que a gente tem por quilometragem? No carro, a gente troca o óleo com 7.000 quilômetros, a gente troca o óleo do carro. No trator, não. No trator, ela é feita em horas. Lembra do caso do orímetro que a gente já teve na aula passada? Pois então, neste caso aqui, são feitas divididas em horas. Por exemplo, a cada 10 horas, ou seja, todo dia, tu vai fazer um tipo de procedimento. A cada 50 horas, a cada 100 horas, 200, 1.000, 700. Então, isso é um protocolo que é seguido e é bem tranquilo de se trabalhar, tá? Ou, por exemplo, aqui, ó, ainda todo dia, a cada 10 horas, se faz o quê? Se dá uma olhada no motor e verifica a vareta do óleo para ver como é que está o nível do óleo, se está vazando ou não, tá? A gente veria isso na prática, então meio complicado, mas é só deixar o trator parado e ir verificando para ver se está ao nível ou não. Verifica se tem vazamento, isso a gente já vê na garagem. Então, no alojamento do trator, onde o trator está, se forma uma poça de água ou não. Tá? Se o nível de óleo estiver muito baixo, ele vai prejudicar, vai causar desgaste, e se ele estiver muito alto, ele vai causar um aumento muito significativo de pressão. Então, cuidem na hora de verificar o nível do óleo. Talvez não sejam vocês, mas vocês têm que ensinar os operadores de vocês a verificarem sempre o nível do óleo, tá? Outra coisa que também se verifica todo dia é o filtro de ar. Dá uma olhadinha no painel e olha como é que tá aqui, ó. O filtro de ar, tá legal? Não tem luzinha, não tá obstruído? Então tá, beleza, show de bola, tá? Se for necessário, você faz, depende, tem operações, que, por exemplo, da colhedora, que é necessário limpar o filtro de ar quase todo dia, se tu está trabalhando num ambiente muito sujo, né, muito cheio de pó. Então, tu vai lá, tira o filtro de ar e esguicha ar do lado de dentro, como ele está mostrando aqui, ó. Do lado de dentro, esguicha ar para aquele pó todo que está ao redor aqui retido saia, tá bom? Outra coisa é verificar o nível de água do radiador. Lembra que a água é um componente importante para fazer o resfriamento do motor? Então, lá tem uma tampinha dessas aqui, ó, que ela permite com que a água, se estiver sob alta pressão, ela escape aqui do lado. Cuidado sempre, tá? Porque para vocês verificarem o nível da água do radiador, vocês têm que tirar essa tampa. Cuidado, não verifiquem isso, não vejam isso, não façam essa verificação de noite, quando vocês pararam o trabalho. Sempre essa manutenção se faz de manhã antes de sair. Por quê? Porque daí não vai estar quente, não tem perigo de se queimar. Aqui dentro não vai ter vapor de água, tá bom? Bom, uma vez por semana, o que se faz? Se engraxa o trator. Se vai lá nos pinos graxeiros, aqui, ó, aqui, nessas cruzetas tem pinos, aqui embaixo tem pinos, nas juntas tem pinos, tu vai lá naquele pino e bota graxa para dentro, bem tranquilo. Em todos os pinos. Claro, hoje em dia a tendência é diminuir o número de pinos no trator, pinos graxeiros, para diminuir um pouco a manutenção, mas um trator aí tem em média de 20 a 30 pinos tranquilo, um trator mais complexo, tá bom? Verificação também, uma vez por semana, dar uma olhada no pneu para ver como é que ele está, se tem alguma coisa solta, ou para ver como é que está de libra, calibragem nele. Lembrando que o trator em torno de uns 14 libras é suficiente, não é que nem um carro. Tá? Por quê? Porque ele tem que ficar toda a parte no chão, ele tem que aderir ao chão. Tá? Essa inspeção que eu falei também
dar uma volta no trator para sempre dar uma olhada, ver se tem parafuso solto, se tem peça solta, se alguma coisa está caindo, tem que arrumar. Tá vendo? Ó, dá uma apertada aqui se precisar, verifica se como é que tá as correias e tal, enfim, tá bom? A cada 100 horas, o que se faz a cada 100 horas? Se troca o filtro de óleo, se troca o óleo. Tá? E às vezes, inclusive, o filtro, depende como é a recomendação do fabricante. Então, vai lá, tira o óleo velho e coloca um óleo novo. Tá? A cada 100 horas. A cada 250 horas, se troca o filtro de combustível. Tá? Esse filtro de combustível aqui, ó. Tá? Também a cada 250 horas, verificar como é que está a correia do alternador. Tá? Uma dica, para ver se está esticada a correia ou não. Aperta a correia. Se ela afundar mais do que 1,5 centímetro, é sinal que está muito frouxo. Tá? Então tem que dar uma esticadinha nela. Okay? A cada 500 horas, se troca o outro filtro. Esse filtro secundário aqui. Tá? Perdão, o filtro primário aqui. Esse filtro primário aqui é para separar a água do combustível. Tá? Mas ele tem que ser substituído também a cada 500 horas. E a cada 1.000 horas é troca de óleo da transmissão, que é a parte da caixa ali, a parte de trás, que a gente já viu na última aula. Revisão de safra, galera. O que é revisão de safra? Revisão de safra é tu aproveitar a parte do inverno, quando não tem lavoura, para revisar toda a máquina. O que se faz isso? O que tu vai fazer nessa revisão de safra? É desmontar todas as peças, engraxar, tirar os rolamentos, se tiverem bons ou se tiverem ruins. Se tiver ruins, tu descarta. Se tiver bom, tu bota de volta e engraxa. Né? E se tiver meia boca, já substitui. Então, esse aqui foi lá no Mato Grosso, nós fazendo uma revisão de safra. Olha só, essa aqui é uma semeadora, perdão, de 15 linhas. Então, o que está sendo? Olha aqui os discos. Está sendo tudo desmontado. Tira os discos, tira os rolamentos e depois recoloca. Se tiver algum carrinho estragado, arruma. Uma engrenagem estragada, troca. E assim vai se fazendo. Tá? Olha só, tudo desmontado aqui, ó, galera. Isso aqui são os eixos onde vão as rodinhas, os discos. Tudo desmontado. Lógico que isso aqui não é um exemplo, porque não deveria ser assim, terra, né, chão. Deveria ser um chão de concreto, para não haver o perigo de contaminar as peças. Né? Mas como é que se faz para tirar a graxa das peças? O que é mais utilizado? Diesel. Né? O que a gente fazia? Colocava as peças dentro desses baldes aqui com diesel e a graxa ia se desmanchando. Então, a gente fazia a limpeza assim. Tá bom? Isso aqui também é uma outra semeadora, sendo desmontada. Aqui, na verdade, já está sendo montada de volta, então os discos já estão no lugar. Olha só, essa aqui era uma Tatu, uma semeadora também, toda desmontada. Tiraram, inclusive, as caixas, ó, fica só a carcaça. Só a carcaça dela. Olha só, que esse aqui já é no Uruguai. Ó, o pessoal tirando, ele pegou todo o carrinho, ó, onde ia os discos, tirou os rolamentos, ó, tirou, daí engraxou e está colocando o rolamento de volta e vai substituir de novo. Aqui já é um ambiente um pouquinho mais adequado, porque é piso de concreto, mas tem essa beleza aqui da bagunça aqui atrás. Aqui também não é indicado, tá bom, galera? Olha só. Então, desmonta toda a máquina. Ó, eu aqui, ó, vou dizer que eu não trabalhei também no meu estágio, trabalhei bastante, tá? Aqui também, ó, fazendo a manutenção. Aqui eles colocaram, então, discos novos, porque os discos velhos estavam desgastados, e aqui, neste caso, são discos turbos. Beleza? Deu para entender? Também a mesma coisa com as colhedoras de grãos. Também desmonta, tira as engrenagens, as correias, o que tiver bom de correia, substitui. Faz toda a parte de manutenção. Ó. Tiraram toda a parte do elevador aqui para fazer a manutenção. Tira a corrente, tira o elevador. Tá bom? Beleza, pessoal. A gente está tocando a toque de caixa, né? Mas é para a aula não ficar muito comprida, tá? Então, depois de então a gente saber que tem essa parte de manutenção, a gente tem que fazer isso. Manutenção e abastecimento. Quando que ela pode ser feita? Como que ela é feita? Ela pode ser feita pelo próprio operador, quando tá na garagem. Isso é feito quando é uma pequena propriedade, quando são poucos tratores. Tá? Ou pode ser feito com comboios de abastecimento. O que é comboios de abastecimento? São caminhões preparados que vão até a lavoura, como esse aqui, ou até ao lugar onde estão os tratores, e uma equipe faz a manutenção. Como que isso funciona geralmente?
Geralmente, os tratores param de trabalhar de noite, os tratoristas vão para casa e esse comboio vai até o campo, onde estão os tratores, e fazem uma geralzão naquele trator. Então, deixa o trator abastecido, deixa o trator engraxado, se precisar trocar o óleo, eles trocam o óleo. Então, é uma equipe que faz essa manutenção. Ou uma equipe, talvez, dos próprios operadores, mas, enfim, eles fazem através desse comboio. Então, o comboio tem a parte de para calibrar ar, né, o compressor de ar, tem a parte do óleo, tem água, tem tudo ali que precisa, tá? São comboios de abastecimento. Pode ser também puxado por trator, como esses aqui, ó. Bem interessante. E aqui também tem caixa de ferramenta, então se precisar arrumar alguma coisinha, tem aparelho de solda, tá? Importante, pessoal. Isso tudo tem que ter uma ficha de controle. Isso geralmente é uma coisa que é complicada, mas vocês técnicos terão que cobrar dos operadores de vocês. Façam controle. Tenham a ficha do trator. Quando foi abastecido, quando foi trocado o óleo, quando for feito cada coisa. Então, geralmente uma propriedade cada trator tem um número. Então, esse número vocês anotam e fazem o controle. Tá bom? Aqui eu tinha dito para mostrar a tabela da Infraero. O meu tio trabalha no aeroporto lá de Porto Alegre e ele tem uma tabela, uma ficha de controle para ele de todos os veículos, do caminhão de bombeiros, das Kombi, dos trator, tudo que trabalha lá dentro, tirando o caso dos aviões, ele tem uma ficha de controle para manutenção daquele equipamento. Tá? Eu não vou mostrar para vocês, mas penso que é uma tabela no Excel onde tem todas as tabelas, toda a parte de manutenção com as datas. Então, cada dia tu sabe o que tu tem que fazer em cada veículo. É bem interessante, tá? Bom, vou falar um pouquinho sobre o óleo, que é uma das coisas mais importantes para o motor, porque ferro com ferro dá desgaste. Então, a parte de óleo é uma parte muito importante, tá? A parte de lubrificação é muito importante. Olha só, isso aqui é a parte de ferro, toda a parte de metal do trator, que embanhada em óleo. Para quê? Para que diminua o atrito. Diminuir o atrito também ajuda a diminuir a parte do calor também, tá? Os óleos lubrificantes, eles têm duas propriedades, tá? Uma é viscosidade e a outra é qualidade. A gente vai ver o que significa cada coisa, tá? A viscosidade, ela é dada por uma unidade de medida da Sociedade de Automóveis, da Sociedade de Engenheiros Automotivos, tá? A SAE. E a parte da qualidade é dada pelo API, que é a parte do Instituto de Petróleo Americano, tá? Então, a gente fala SAE. Existem padrões SAE, que se a gente diz, por exemplo, um motor, ele é óleo SAE tal. Quer dizer o quê? É a viscosidade, tá? Diz SAE, mas é viscosidade. O que significa isso? Quanto maior o número do SAE, maior a viscosidade. Quanto menor, menor a viscosidade, tá? O que é viscosidade? É quão duro, digamos assim, é o líquido. Quanto dificultoso ele é para escorrer, para fluir. Tá? Isso é viscosidade. Aqui tem um esqueminha de como que eles medem a viscosidade, tá? Eles pegam o óleo, colocam dentro de uma ampola e eles esquentam. E tem um canal fininho aqui. Quanto mais devagar este óleo correr para cá, quanto mais tempo ele demorar para escorrer, mais viscoso ele é. Por exemplo, se tu fosse colocar água aqui, ela ia correr rápido. Se fosse colocar uma graxa aqui, ela nem ia correr. Entendeu? Mais ou menos como é que funciona? Então, eles medem o SAE por esse tipo de equipamento aqui. Beleza? Então, pessoal, existem óleos de verão e existem óleos de inverno. Tá? O que acontece? Os óleos de verão, olha só, óleos de verão sai 20, sai 30, sai 40, sai 60. Tá? No verão, os óleos, o que acontece? O motor esquenta muito rápido, então o óleo não, né? Os óleos, eles têm que ser mais viscosos, né? Por quê? Porque como ele esquenta muito, se ele não for viscoso, ele vai fazer o quê? Vai ficar uma água, né? O óleo, que é como se for, o óleo é que nem a banha. Tu pega a banha, ela tá dura, né? Aí tu coloca na panela, ela esquenta, ela se derrete. O óleo é a mesma coisa. Então, no verão, tu já tem que usar óleos mais grossos, porque é muito quente. Né? E existem os óleos de inverno, que são óleos
mais moles. Por quê? Já pensou se já está frio e o óleo fica duro, tu não vai nem conseguir ligar o motor, né? Porque vai estar tudo preso ali dentro. Tu pensa como se fosse estar cheio de graxa dentro do motor. Então, não pode. Tem que ser um óleo mais leve, menos viscoso. Para saber se é um óleo de verão ou de inverno, o óleo de inverno sempre tem esse W aqui, que significa Winter, que é em alemão, ou Winter, né? Não sei em inglês, tá? Então, lembrem disso. Esse W aqui significa que é um óleo de inverno. Então, tu usa um óleo com menos viscoso no inverno e no verão tu coloca um óleo mais viscoso. Então, tu coloca um óleo W no inverno e um óleo sai normal no verão. Tá? Claro que no Brasil isso não precisa, porque não tem tanta diferença de temperatura. Mas na Rússia, por exemplo, que é menos 50, tem países tem lugares que dá menos 50, menos 40. Precisa de um óleo desse tipo, senão vai congelar o óleo. Tá? Só que o que é legal, pessoal? O que é legal? Existem os óleos multiviscosos, que servem tanto para inverno quanto para verão. Hoje em dia, quase todos os óleos são multiviscosos. Então, olha só. Esse aqui é um exemplo. Ó. O óleo SAI 20W40. O que significa? Que no inverno ele funciona como um óleo 20 e no verão ele funciona como um óleo 40. Então, um óleo 20W40. É um óleo multiviscoso que serve para o inverno e para o verão. Beleza? Tranquilo, né? Olha só os tipos de óleo, então. Óleos do cárter, que é do motor, com um pouco menos viscosidade, e óleo da transmissão com maior viscosidade. Olha só o SAI. SAI 250, é um óleo bem grosso. A graxa aí vai para um SAI de 1000, por exemplo. Tá? Tranquilo? Ó, esses aqui são os tipos de óleo, ó. 85W90. Então, ele funciona como óleo 85 no inverno e 90 no verão. Beleza? Tranquilo? Espero que tenha entendido essa parte de óleo. Isso é importante por quê? Porque cada trator tem um tipo de óleo. Cada motor, cada transmissão tem um tipo de óleo. Então, vocês vão ter que cuidar muito. Esse aqui, por exemplo, é um óleo de transmissão de motor, 15W40. E esse aqui já é um óleo de transmissão, ó. Tu viu? Se tu fizer o contrário, botar esse óleo aqui lá no motor, o motor vai ter dificuldade de trabalhar, porque vai ficar muito grosso. Então, não vai ser legal. Então, tem que sempre cuidar para colocar o óleo correto. Beleza? Tranquilo? Fale corda ali no manutenção. Vamos falar um pouquinho sobre segurança e operação de tratores, tá? Pessoal, máquinas agrícolas é uma das máquinas que mais ocorre problemas de morte, de decepar braço, de cortar uma perna, de se machucar, tá? E geralmente isso acontece não é por causa da máquina em si, é por causa de imprudência do operador. Geralmente é erro humano, tá bom? Erro humano na operação ou erro humano na manutenção, que não viu que estava querendo estragar, tá bom? Primeira coisa importante, acesso do trator sempre pelo lado esquerdo. Por que pelo lado esquerdo? Porque do lado direito está o freio. Então, se tu subir pelo lado pelo lado esquerdo, quando tu subir, tu já consegue pegar e acavalar o pé em cima do freio. Então, se tu começar a subir no trator e ver que o trator começou a correr por algum motivo qualquer, tu consegue subir ligeiro e colocar o pé em cima do freio, tá? Se tu fizer ao contrário, tu vai botar o pé na embreagem quando tu se assustar e subir direito. Aí vai ser pior ainda, porque daí tu vai deixar o trator livre para correr. Beleza? Então, sempre subir pelo lado esquerdo e não segurar no volante, né? Geralmente os tratores, eles têm uma barra, né? O que é o puta merda, que a gente chama no carro, também tem no trator. Então, segura ali no puta merda e sobe, tá bom? Olha só, acesso pelo lado esquerdo e sempre acessar de frente. Tá? Acessar de frente e sair, importante para sair do trator, sair sempre de costas, nunca de frente. Por quê? Já pensou, olha só esse exemplo aqui, ó. Ele está aqui em cima, ele vai descer de frente. Se ele prender o cadarço ou o pé, por exemplo, na embreagem aqui, meu Deus, você vai, né? A boca dele vai vir aqui a cabeça dele vai vir aqui embaixo, né? E vai quebrar uma perna e tudo. Então, sempre descer de costas o trator, beleza? Antes de dar partida, importantíssimo, dá uma volta ao redor do trator, vê se não tem criança, vê se não tem cachorro, vê se não tem nada, tá? Bem importante. Dá uma olhada, olha atrás, vê se não tem ninguém,
beleza? Isso é bem importante, porque criança adora brincar em cima do trator, né? Então, cuidem, para não... Gato gosta de dormir em cima do capô, porque é quentinho, então cuidem, para não ter esse tipo de perigo, tá? Postura, galera. Postura. Nunca dirigir que nem como se fosse jogar, que nem vovozinho, assim, ou, né? Como se fosse jogar no videogame, assim. Não, tá? E também nem assim, parece que tá andando com uma Ferrari, assim, banco lá atrás. Não, pessoal, tá? Posição correta. Até conseguir andar ali bem tranquilo. Isso é bem importante. Parece bobagem, mas é bem importante. Quando se trabalha muito tempo com a máquina, a postura que tu trabalha com ela influencia muito de noite tu estar com a coluna estourada ou não. Então, se tu tem uma posição legal, ajusta o banco, ajusta tudo, tu vai ter uma posição legal para te trabalhar e tu vai ter um melhor conforto, tá? Olha só, antes de dar a partida, ó, que eu falei antes, ó, cuidar, né, para ver se não tem ninguém na volta. Olha só, ele tá subindo assim, olha só, ele tá com a mão aqui no puta merda, como diz outro, e tá subindo. Isso aí, show de bola. Ó, os neguinhos aqui brincando aqui na roda, né? Isso sempre tem. Olha que lugar legal para se esconder, né? Bem legal, mas dá uma merda se acontecer de o trator andar aqui e acontecer alguma coisa. Cachorro, né? Os cachorros adoram operar trator, não, brincadeira. Mas eles sempre estão na volta, então cuidado, tá? Pedal de freio, questão de segurança. Tá? Lembra que na aula passada eu falei que tinha 2 pedais de freio. Para quê? Para fazer manobras de cabeceira. Então, quando tu quer girar mais rápido, tu freia um freio e o outro gira. Continua. Isso é bem importante. Mas quando que é utilizado isso? É utilizado quando tu está na lavoura. Tu usa os 2 pedais desacoplados, como estão aqui. Mas quando tu for andar na estrada, sempre andar com os pedais acoplados. Porque tu já pensou, imaginem vocês, estarem andando ali uma velocidade alta para trator, uns 15 por hora, por exemplo, 20 por hora, e tu tenha que frear. Só que tu não se dá conta e pisa só em um freio. O que vai acontecer? Tu vai dar um cavalo de pau no meio da estrada e pode muito facilmente tombar o trator. E se tiver atrás uma carga, meu Deus, né, pode ser um desastre bem grande. Então, sempre quando for andar na estrada, usar freios acoplados. Tranquilo, né? Olha só o que eu falei. Nunca sair de frente, pessoal. Nunca. Sempre sair de ré. Sempre de costas. Tá? Justamente por causa disso. Olha só. Já pensou se ele... Ó, tá vendo esse pé aqui? Ó, se ele prende esse pé aqui agora na hora de descer, o que vai acontecer com ele? Vai comer pó aqui embaixo, com certeza. E vai se quebrar legal. Tá? Outra dica, não menos importante. Quando for descer uma ladeira, sempre usar a mesma marcha que tu usou para subir, tu vai usar para descer. Por exemplo, eu subi, eu estava com uma carga cheia atrás. Eu subi em segunda reduzida, por exemplo, porque precisei fazer força. Quando tu vai descer essa lomba, tu vai usar a mesma marcha. Por quê? Porque se tu usar uma marcha rápida e o trator embalar muito, tu pode não conseguir segurar no freio. Ou pior ainda, tu já pensou se aqui atrás está carregado de lenha ou de toras grandes de eucalipto, por exemplo, e tu inventa de pisar no freio bruscamente, o que vai acontecer com essa carga aqui? O que vai acontecer? Vai dar um pedala robinho aqui no operador. Vai vir tudo para cima do trator. Tá? Isso é muito perigoso, galera. Então, lembrem-se, quando for subir descer uma ladeira, usar a mesma marcha que tu utilizaria para subir. Beleza? Cuidado com as curvas. Sempre reduzir nas curvas e não fazer as curvas fechadas. Por quê? Porque pode acontecer da carga jogar para o lado e acontecer um capotamento, tá? Isso aconteceu comigo lá no Mato Grosso. Não chegou a capotar, mas o que aconteceu? Eu virei uma curva e, na verdade, não era uma curva, era um travessão, né? Então, eu virei o travessão, não parei, eu só diminui um pouco a velocidade, mas o que eu tinha que carregar atrás? Era um tanque de 20 mililitros de água. E a água jogou para um lado, e o que aconteceu? O trator fez assim, ó, ele puxou e acavalou. Então, o que eu tive que fazer para desacavalar? Eu tive que esvaziar todo o tanque, tinha 20 mililitros de água lá dentro, então foi um desperdício muito grande de água. Ah, era água da SUD, mas tudo bem. Desperdício grande de água e jogaram fora. Essa água era para pulverização. Então, aí atrasou a máquina, atrasou tudo. Então, cuidem. Claro, vivendo e aprendendo, né? Mas cuide, sempre reduzir. Sempre manter uma distância
segura de lugares declivosos, tá? É um exemplo, uma regra básica. Se o barranco tem 2 metros, tu fica 2 metros afastado dele. Se o barranco tem 10 metros, fica 10 metros afastado dele. Nunca cheguem perto. Por quê? Porque o risco de capotamento é muito grande. E é um dos maiores acidentes que existem no meio rural com tratores é capotamento, tá? Esse aqui é um exemplo aqui. Ele não tá morto aqui, bem tranquilo, tá, galera? Só deu um sustinho bem forte, porque ele conseguiu pular antes do trator. Mas e se ele tivesse aqui? Babaus, tá? E o que acontece? Se por acaso capotou o trator, tá? E tu consegue desligar o motor, ele desliga o motor logo. Por quê? Por causa do risco de incêndio, beleza? Arcos de segurança. Hoje em dia é obrigatório todos os tratores terem arcos de segurança. O que é o arco de segurança? É essa parte aqui, ó, que impede o trator de capotar. Impede até um certo ponto, né? Se o trator capotar, por exemplo, de uma altura que seja em torno de 5 vezes maior do que o trator, ele não vai ter resistência, tá? Ele suporta até 5 vezes o peso do trator, se for capotagem, tá? Se ele cair de supetão, lógico que não, né? Então, ele suporta até 5 vezes o peso do trator. É feito para isso. Então, protege o operador aqui em cima. Tá bom? Arco de segurança. Hoje em dia, os tratores são obrigados a sair de fábrica com eles. Embora alguns tirem, né? Mas, enfim. Tá? Ou a própria cabine de segurança. Olha só essa daqui. Essa aqui, então, é uma cabine reforçada que também, se o trator tombar, ela tem resistência e protege o operador. Tá? Olha só, isso aqui gera bastante discussão, bastante mesmo, tá? Mas a regra em si é, se o trator tiver com arco de segurança, você não sai do trator. Você fica no trator, não tenta pular. Por que acontece? Às vezes tu tenta pular e tu pula pro lado errado. Ou acontece de tu se trancar e por exemplo, acontece aqui, se tu tentar pular e trancar o pé aqui e o trator der mais de uma volta, na outra volta tu é esmagado. Então, se o trator tem arco de segurança, o que se faz? Se fica no trator, não sai do trator. Tá? Eu sei que é difícil, eu sei que na hora do desespero isso é complicado, mas é uma regra de segurança. Tá bom? Outra coisa importante, a bitola do trator. Lembra que a gente falou na última aula sobre bitola? Quando se trabalha em ambientes muito declivosos, se aumenta a bitola do trator. Para que se aumenta a bitola? Para que ele fique mais estável. Tá? Então, olha só o exemplo aqui. Ó. Aumenta bastante a bitola. Isso pode ser feito bem fácil, com mecanismos de ajuste. Tá? E como eu disse na aula passada, tem alguns tratores que fazem o ajuste automático. Tá? Cuidado, galera, muito cuidado. Eu já falei na última aula. Cuidado com a tomada de potência, porque aquilo está girando em alta velocidade, 560 rotações por minuto, ou até 1000. Isso aqui, galera, isso aqui é muito fácil para decepar uma perna, para puxar um casaco, por alguma coisa assim. Então, cuidado. Isso é uma das coisas que causa mais acidentes, tá? Porque o pessoal não usa capa de proteção e, meu Deus, isso aqui se mata na hora. Tá? Então, galera, usar essa capinha de proteção. Essa capa de proteção é para isso. É para que não aconteça maiores acidentes. Tá bom? Cuidado se vocês forem suspender o trator. Não usar macaco improvisado. Pegar uns tocos assim fino e fazer alavanca com tronco e fazer... Não, galera. Usem materiais adequados. Então, coloca o macaco, só que além de botar o macaco, coloca outra escola do lado. Cuidado, isso é bem perigoso. E olha, tu imagina tu cair um trator em cima, tu tá lá fazendo manutenção e cai um trator em cima de ti. Né? Te decepa no meio se tu tiver ali. Tá? Como eu disse também já, em algumas ocasiões, trator não é veículo para levar a galera pro baile. Tá? Esses caras aqui estão bem fora, mas enfim, isso é bem comum em alguns países, mas não. O trator é lugar para o operador e ninguém mais. Ah, levar a mulher para passear? Não, ele foi feito para operar. Tanto é que nem tem lugar para levar a sogra do lado. Então, não é para levar ninguém. Né? Então, é para operar, ok? Não é para levar ninguém. Nunca façam isso. Cinto de segurança, galera. Importantíssimo usar cinto de segurança. Quando se usa cinto de segurança? Em tratores com arco de segurança. Atenção. Atenção.
tratores que não têm arco de segurança não se usa cinto. Como se fosse pensem na moto. Na moto não se usa cinto. Por que não se usa cinto na moto? Para poder sair da moto em caso de algum acidente. A mesma coisa um trator. Se o trator é pequeno e não tem arco de segurança, você não bota o cinto. Justamente para isso, para que se acontecer alguma coisa, tu possa pular do trator. Então, usa cinto quando? Quando existe um arco de segurança ou uma cabine de segurança. Tá bom? Não esqueça, pergunta de prova. EPIs, né? Importante equipamento de proteção individual, no caso das tampão de ouvido, ou no caso se forem fazer operação de pulverização. Isso aqui já não é mais permitido hoje em dia, tá? Só para constar. Isso aqui não é permitido. Hoje em dia, para fazer aplicação de defensivo, tem que ser trator gabinado. Isso nas grandes fazendas, lógico, né? Aqui só não cobram isso porque não tem fiscalização, mas também deveria ser aqui, tá? Outra coisa, cuidado com a bateria, não largar chave em cima da bateria, não largar coisa em cima porque dá choque, pode causar curto, tá? Muito cuidado. Cuidado com a água também em cima da bateria, muito cuidado com ela, tá? Cuidado, como eu já disse, né, quando for verificar a água do radiador, com a tampinha. Geralmente a tampinha tem 2 estágios, então tu gira um pouco, daí, se tu girar um pouquinho, sai a pressão. Depois que sair a pressão, tu termina de tirar ela, tá? Tá vendo aqui que tem 2 estágios com essa mola? Então, tu faz esses 2 estágios, tá? Cuidado, de novo, para não empinar o trator. Cuidado com declives muito acentuados. E trator não é veículo de corrida, embora seja interessante e legal de se correr com ele, mas não é para correr. Então, velocidades baixas, principalmente em descidas, tá bom? Não abusem da sorte. Outros cuidados com o trator é a sinalização, quando for andar na rua, tá, galera? O que a legislação diz? Veículos agrícolas, eles não podem andar na rua se não forem emplacados. Para andar na rua, ele precisa ser emplacado. Claro que aqui no Brasil não se cobra tanto assim, mas tem que ser emplacado o veículo, tá bom? Ah, professor, mas daí, se for pego na rua e eles se quiserem dar multa, eles não podem dar multa, porque o veículo não tem placa e geralmente a multa vai para a placa. Exatamente, pessoal. Até há pouco tempo, os veículos agrícolas, eles, como não tinham placa, não podiam ter multa. Hoje em dia já não. Hoje em dia, o que eles fazem? Os guardinhas vão lá, os policiais, e eles fazem uma multa direcionada ao CPF do operador. E aí é pior do que uma multa normal. Porque se tá no teu CPF e tu não paga essa multa, tu não consegue fazer nada. Tu não consegue emitir passaporte, tu não consegue fazer empréstimo, tu não consegue fazer várias coisas. Porque tá com o teu CPF sujo, tá? Então é pior ainda. Então hoje em dia, claro que hoje em dia eu vejo um bom senso por parte dos policiais, porque para emplacar o veículo agrícola é caro. Diferente de, por exemplo, da Alemanha, que os veículos da Alemanha são todos emplacados, agrícolas. Só que eles não pagam nada para emplacar. É uma placa verde, literalmente da cor verde, porque diz que é um veículo agrícola, um veículo de trabalho, e ele não é cobrado do imposto. Só, claro, um pouquinho da taxa de fabricação da placa ali, mas né, eu não lembro se parece que era 15 ou 20 euros que cobrava, mas era só por causa do valor da placa e do serviço do cara que vai colocar. Então, não tinha valor. Hoje, se tu vai fazer emplacamento numa máquina agrícola, tu vai pagar um absurdo de cara, infelizmente. Outro cuidado, dá uma cuidada com os implementos que tem, né? Se tu tá andando com eles, cuida para não apertar por exemplo, tu tá andando com uma plataforma cheia de terra. Cuida para não encostar no sistema hidráulico, para não derramar no meio da estrada, por exemplo, lugares que não podem. Mesma coisa, tu tá carregando uma grade. Certifique-se que a grade, ela tá alta quando tu for entrar na rua, senão tu pode raspar. E não só por causa de danificar a rua, mas também por estragar a própria grade, tá? Então, cuidado. Cuidado também quando for fazer manutenção nesse tipo de equipamento. Geralmente, eles têm uma camisa de pistão. Então, o que acontece? Tu levanta esse equipamento e coloca essa camisa. E depois trabalha embaixo. Porque se acontece de estourar o pistão aqui, o hidráulico, tu ainda tá calçado ali, tu não cai. Agora, tu imagina tu tá aqui embaixo trabalhando e cai isso aqui em cima de ti. Decepa na hora. Tá? Cuidado com esse tipo de veículo. Lembra que eu falei lá que eu acavalei
um veículo lá, aquele lá no Mato Grosso, foi um tipo desse aqui. Cara, esse aqui é bem menor, esse aqui deve ser uns 10 mil litros. O nosso lá tinha 20 mil. Então, o que acontece? Esse eixo aqui, se tu puxar demais ele para cá, essa roda aqui entra aqui para baixo, ó. Tá vendo? Esse aqui talvez não entraria porque está mais alto, mas naquele caso, no meu, ele entra, ó. Então, cuidado, que não pode fazer uma volta tão fechada, porque pode capotar. Beleza? Mesma coisa esse aqui, ó. Cuidado com as manobras do implemento, porque se tu virar demais, ele encosta no braço aqui. E pode acontecer o capotamento ou até uma coisa pior. Tá bom? Cuidado de novo com terrenos muito íngremes, tá? Cuidado com crianças. Hoje em dia os tratores têm segurança, eles só funcionam quando tu aperta na embreagem ou quando tu deixa em ponto morto, enfim. Mas estacionar e deixar as crianças brincar pode acontecer isso aqui, né? É só se as crianças ligarem e o trator ele vai para frente, se estiver em primeira, por exemplo, se tu ligar, o trator vai ligar e vai para frente, vai estourar a tua parede e vai acontecer isso aqui. É possível, tá? E cuidar bastante com terrenos declivosos demais, tá? Esse aqui, olha só, essa tobatinha. Ah, que legal, né? Isso aqui é uma tobatinha, tá quase arrebentando o eixo aqui embaixo, ó. Mas não quer dizer, essa carretinha foi feita para carregar pessoas, tá? Olha só que perigo, olha que perigo essa foto, galera. O cara tá operando aqui e o cara moscão aqui até com a mão solta aqui fazendo joinha. E se ele cair aqui atrás, nessa grade, o que vai acontecer? Isso aqui são discos altamente afiados. Será que vai detonar com o cara? Mas vai ficar rocambole de carne, de cara, que vai espatifar ele na hora. Se ele der sorte de cair pro lado, show de bola. Talvez ele só corte um pé, uma coisa. Mas se ele cair aqui, entre o pneu e a grade, você foi o boneco. Viu, pessoal? Não é brincadeira. Quando for utilizar para puxar alguma coisa, nunca utilizar o engate lá em cima do terceiro ponto. Sempre utilizar a barra de tração lá embaixo. Por quê? Se tu utilizar lá em cima, a barra o engate do terceiro ponto, ele pode fazer o quê? Pode puxar o trator para baixo, como está mostrando aqui, ó. E pode empinar o trator. Quando for arrancar toco, não se arranca toco com o trator, mas enfim. Quando for arrancar o toco, nunca colocar aqui em cima, ó, no engate do terceiro ponto, colocar aqui embaixo na barra de tração. Por quê? Porque a barra de tração ela está engatada com todo o trator. Então, todo o trator vai puxar junto e por baixo do trator, não por cima, tá? Então, para não ter perigo de empinar o trator. Olha só, cara. Isso aqui é um campeonato de arrancada lá na Alemanha, que eles modificam o trator para fazer a arrancada. É muito tri. Só que, claro, a gente não faz isso no Brasil, mas então, não tem por que empinar trator. Esse aqui é um trator modificado, mega turbinado aqui, bem legal. Mas, enfim, não serve para... Não é o que a gente vai usar no dia a dia, tá, galera? E aqui é um exemplo de excesso de peso na traseira. E também, quem também empinou o trator. Olha só que aqui na frente não tem nada de lastragem. Lembra que a gente falou da lastragem, que é para colocar peso no trator? Não tem nada aqui. E aqui tem 500 kg de ureia em cima. Não sei se é tudo isso, mas é uns 400, 500 quilos aqui de ureia, se tu encher até em cima. Então, claro, o trator empinou. Muito cuidado com isso. Isso aqui geralmente não causa tanto problema, porque o que acontece? Ele vai empinar e vai calçar aqui, então o trator acaba não capotando. Mas é perigoso. O que se faz quando isso acontece, galera? Se faz o quê? Se pisa na embreagem. O trator começou a empinar, tu pisa na embreagem e ele vai descer automaticamente. Beleza? Fácil de entender? Empinou, o que tu faz? Tira o pé da embreagem, que daí o pneu vai parar e ele volta. Volta, se não tiver um excesso muito grande de peso atrás, cara, mas geralmente volta. Tá? Olha só o empinamento do trator, as tragédias que pode acontecer. Olha só, aqui o arco de segurança protegeu o operador aqui, funcionou tudo bem. Olha os arcos de segurança aqui. Olha o arco de segurança aqui, capotou e protegeu o operador aqui também, a mesma coisa, ele cumpriu a função dele. Tá? O que acontece? Geralmente, é muito difícil o trator tombar 2 vezes, se ele tem um arco de segurança. Mas, se ele tombar 2 vezes, ele tem proteção para tombar 2 vezes. Tá? Ele é feito para isso. Enfim, mas, claro, Brasil é Brasil, então talvez tenha produtos que não sejam a qualidade que se espera, mas, enfim. Ele deveria, por fábrica, poder girar, capotar até 5 vezes, sem estragar ele, né? Sem danificar a parte de proteção. Tá? Olha só, para remover roda. Esse aqui foi um exemplo lá no Mato Grosso. Olha só que interessante, ó.
ele tem aqui o macaco e tem um cepo aqui embaixo. É seguro, mas deveria ser mais seguro ainda. Olha só como está apoiado esse macaco aqui, galera. Foi trocado, lembra a roda lentilha lá que eu falei, ó? Eles estavam trocando a roda o pneu de borracha, colocando a roda lentilha, ó. Tá? Aqui também, olha o tamanho desse trator aqui. Ele tem um cepo aqui embaixo, ó, e nem está encostando. Ele só vai encostar se o macaco ceder. Claro que isso já é uma ajuda bem grande, mas o certo seria calçar ainda melhor, tá? Ponto cego, sempre, uma dica sempre, quando for fazer uma conversão, ou quando for andar para um lado, sempre não olhem só no retrovisor. Olhem no retrovisor e deem uma olhadinha de canto aqui. Por quê? Porque tu tem um ponto cego, tem um lugar que o retrovisor não consegue encontrar, não acha. Então, tu dá uma olhadinha, ó, o ponto cego aqui, e depois faz a conversão, tá? É uma dica e funciona. Importante também, não subestimem os freios. Usem os freios, já vão freando antes, usem velocidade baixa. Olha só que interessante essa foto aqui, ó. O cara tranquilo, ele demora em torno de 3, 4 segundos para frear, tá? Uma velocidade de 32 km por hora. Ele vai demorar para frear 3 quartos. Se o cara está cansado, a reação dele já demora 1 segundo. E se ele está meio intoxicado, aí, meio borracho, o que vai acontecer? Vai demorar 1 minuto e meio quase para conseguir frear. Então, galera, cuidado. Tentem deixar as operações mais perigosas para o início da manhã. E por quê? Porque daí tu tá mais atento, não tá tão cansado. Então, se tiver um lugar mais perigoso, faz ele de manhã. Faz quando tu tiver mais aceso, tá? Não que de manhã seja o caso de estar mais ligadão, mas o reflexo é maior de manhã do que lá no fim do dia quando tu tá cansado, tá? Outra coisa importante que é bem legal tu ter no trator ou perto é kits de segurança. Tanto um kit de primeiros socorros quanto um extintor de incêndio, tá? Pode ser no comboio ou, por exemplo, tu tem um grupo de 5 tratores, se um trator tiver, eles estiverem trabalhando junto, já é o suficiente, tá? Legal também ter isso na oficina, tá? Bem importante. Olha só, galera. Olha só essa foto aqui. Isso aqui, ó, é uma ensiladeira. Olha o cara aqui. O cara foi puxado para dentro da ensiladeira. Então, se foi as pernas, se foi tudo, o cara tá vivo por questão de sorte. Olha aqui uma capinadeira. Olha o cara entrou aqui embaixo. Ele estava aqui em cima do trator, caiu aqui durante a operação e olha só. Olha o que virou esse cara aqui embaixo. Né? Totalmente triturado, né? Aqui é a mesma coisa. Aqui não tinha o arco de proteção, foi virado e você foi, né? Então, galera, segurança é muito importante. Muito importante mesmo. Para finalizar, o que eu queria dizer para vocês é que, para operar tratores agrícolas, precisa-se a carteira C no mínimo, ou um curso de operação de máquinas, tá? Então, essas possibilidades para se poder operar a máquina. Então, quem que tem carteira B, por certo, não poderia operar máquinas agrícolas, ok? Operam, sim, operam e tal, mas não deveria. Deveria ser carteira C, ou um curso específico de operação de máquinas agrícolas. Beleza? Espero que eu tenha sanado algumas dúvidas, algumas curiosidades de vocês. Foi uma aula rápida, mas eu espero que vocês tenham aproveitado e se tiverem alguma dúvida, estarei sempre à disposição de vocês para quaisquer dúvidas, ok? Valeu, gurizada. Um abraço!